Pessoal, a gente já tem o nosso AWS ECR configurado corretamente, a gente já tem a nossa imagem do Docker lá, mas antes de a gente poder configurar o nosso Fargate, a gente precisa criar a nossa VPC. E não somente a VPC, mas também todos os outros componentes de rede, como o nosso Internet Gateway, as nossas Availability Zones e as nossas subnets. E por que a gente precisa de uma VPC? Porque a gente precisa isolar a nossa rede, que vai ser responsável pelo nosso Fargate, do restante da AWS e também se a gente quiser separar outras aplicações diferentes dessa daqui. Então a gente coloca dentro de uma VPC para ele ficar isolado, completamente isolado, e a gente ter controle de quem pode acessar ou não. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar a VPC e ir descendo e criando os itens de dentro. Então vamos lá, console da AWS. Aqui eu vou procurar por VPC. Ele vai carregar essa página com várias informações e a gente pode ver que a gente já tem uma VPC configurada. Se a gente abrir a VPC, a gente pode ver que é a VPC Default e toda região tem essa VPC por padrão. Então, se eu trocar a minha região para qualquer uma daqui, a gente vai ter uma VPC configurada. A gente não vai utilizar essa VPC, a gente vai criar uma VPC nova. E para criar a VPC é bem simples, a gente vai clicar nesse botão, nós vamos dar um nome para a VPC. Então, por exemplo, Fargate, Node.js, App, VPC. Esse nome é um pouco comprido, então vamos abreviar ele. Então, vou fazer o seguinte, vou colocar FNA. Fica mais fácil de escrever, pois é menor. E aqui a gente precisa definir o range, ou o intervalo de IP que essa VPC vai ter. Então, para quem não sabe o que é Cider Block, a gente tem esse site aqui que ajuda a gente a visualizar. Então, basicamente, o IP ele tem 4 blocos. Então, são esses 4 blocos separados pelo ponto. E cada bloco ele contém 8 bits. Então, está representado aqui cada cor com seu 8 bits. E depois da barra é a quantidade de bits que é travado, ou seja, é o prefixo do nosso IP. Então, se a gente colocar 28, a gente pode ver que o prefixo ele vai ser 10.88.135. Tanto o primeiro quanto o segundo. E a gente vai mudar somente o final, pois a gente só vai poder mexer nesses 4 bits, e esses 4 bits dão um total de 16 IPs disponíveis. Então, para a nossa VPC, a gente vai estar utilizando o IP 10.0.0.0 e a gente vai colocar 16. Como vocês podem ver, é muito IP e a gente vai diminuir um pouco. E quanto menor o número aqui, depois da barra, maior vai ser o número de IPs disponíveis, pois o prefixo do IP vai ser menor. Então, a gente vai estar utilizando somente os 2 primeiros blocos. O resto vai ser os IP disponíveis. Então, aqui a gente tem 10.0.0.1 e ele é prefixo somente o 10.0, pois aqui ele pode ir até o 255.254. No nosso caso, é muito IP, a gente vai colocar um pouco menos, a gente vai deixar 21. A gente tem uma quantidade de um pouco mais de 2.000 IPs, que eu acho que é suficiente para a nossa aplicação. Então, aqui a gente vai começar no 10.0.0.1 e vai até o 10.0.7.254. Ok? Então, esse aqui vai ser o nosso Cider Block. Se você quiser saber mais sobre o Cider, eu vou deixar alguns links na descrição. E aqui, por que eu estou utilizando 10.0.0? Porque a gente tem esse RFC 1918, que ele indica os melhores IPs mais usados para a gente poder estar colocando na nossa rede privada. Então, o 10.0.0.0 é um deles. A VPC Default está utilizando esse range aqui, esse intervalo. E a gente tem o famoso 192.168.0.0. Então, a gente vai estar utilizando esse carinha aqui. E se você não sabia o que é VPC e gostaria de entender melhor, esse post aqui, ele explica muito bem como funciona todos os elementos da VPC e ele faz uma analogia a uma cidade. Então, fica bem fácil de entender, pois essas ilustrações que o autor coloca aqui facilitam o entendimento. Então, bora lá. Então, vamos colocar nosso Cider 10.0.0.0/21. Eu não vou configurar o IPv6 e eu vou deixar esse tenancy como default. Eu vou criar a VPC criada, e agora a gente precisa criar as nossas subnets, pois a VPC ela é para a região inteira e com a subnet a gente consegue alocar espaços dentro das nossas availability zones. Então vamos lá, eu vou clicar no subnets. Aqui eu já tenho a minha subnets para minha VPC default, mas eu quero criar uma subnet para minha VPC que eu acabei de criar.
Então vamos lá, para criar subnet, a gente vai create subnet, a gente tem que selecionar a VPC, então no nosso caso é a nossa FNA VPC. E aqui o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um nome para a nossa subnet, então o que a gente vai colocar? FNA, e aqui a gente vai colocar public A, pois a minha availability zone, eu vou chamar de AZ, porque esse nome aqui é bem difícil de falar, então a minha AZ vai ser EU Central 1A, pois eu estou aqui na minha região da Europa, então tá EU Central 1. Se você tiver em outra região, ele vai ter outras AZs disponíveis. E aqui a gente precisa definir também o CIDR para a nossa subnet. Então, vou colocar 10.0.1.0/24. Eu vou adicionar mais uma subnet. E essa subnet, como que ela vai ser? Ela vai ser a public B. Depois eu vou colocar na AZB. E o nosso CIDR, como que vai ser? 10.0.2.0/24. Pois eu não quero que elas colidem. Eu tenho que selecionar um range de IP aqui diferente. Agora eu vou criar as minhas subnets privadas. Então vamos lá. Aqui, private. E a nossa AZ vai ser a A. E aqui a gente vai colocar 10.0.3.0/24. E vamos adicionar a nossa private B. Na nossa AZB. E aqui 10.0.4.0/24. Maravilha, vamos criar as subnets. Ok, subnets criadas. Então aqui eu tenho a lista das minhas subnets. E elas estão linkadas com a minha VPC, FNA VPC. E agora a gente precisa criar o nosso Internet Gateway. Pois a gente quer acessar a internet e quer receber acesso à internet. E para isso a gente precisa desse gateway. Então, para criar Internet Gateway, aqui do menu lateral esquerdo, a gente tem Internet Gateways. E a gente já tem um Internet Gateway. Ele está anexado à nossa VPC default. Então vamos criar um novo Internet Gateway. Também é bem simples. Então vamos colocar FNA Internet Gateway. Abreviado dessa forma. Então vamos criar. E após criado, a gente precisa clicar em Actions e a gente precisa anexar a uma VPC. Aqui eu vou selecionar a VPC disponível, que é a nossa que a gente acabou de criar. Então vamos anexar. Então beleza, se a gente voltar aqui no nosso diagrama, a gente já criou a nossa VPC, a gente já criou o nosso Internet Gateway e a gente já criou as nossas subnets. Mas por padrão, todas as subnets elas são privadas. A gente precisa configurar para que elas sejam públicas. E para isso a gente precisa definir algumas route tables ou route tables, ou seja, tabela de rota. A gente aqui pode entender essa tabela de rota como essas setas, que a gente vai definir de onde o tráfego está vindo e para onde ele vai. Então vamos voltar na AWS. Aqui do lado esquerdo a gente tem as nossas route tables. Então, se eu clicar, a gente tem algumas route tables cadastradas. O que a gente vai fazer? A gente vai criar duas route tables, uma para a nossa subnet pública e uma para a nossa subnet privada. Então vamos criar. Aqui a gente vai chamar de FNA public RT de route table. A gente seleciona a nossa VPC, FNA. Aqui as tags, beleza? Create. Vamos criar mais uma. Então, de novo, route table, create route table, FNA private RT. E aqui a gente seleciona a nossa VPC. Vamos criar, ok? Se a gente vier aqui, a gente tem agora duas route tables. Então a gente vai clicar na nossa public. E se a gente for aqui em Subnet Associations, a gente pode ver que as subnets elas estão associadas implicitamente, não estão explicitamente associadas. E o que a gente vai fazer? A gente vai editar essas associações, pois dessa forma elas estão todas privadas, então a gente vai alterar. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar as públicas, pois a gente está na route table public, e a gente vai fazer essa associação explicitamente. Então vamos clicar em Save. Se a gente descer um pouquinho e vier aqui, a gente pode ver que agora está explicitamente associado.
E como a gente está na nossa root table public, se a gente for em routes, a gente pode ver que a gente tem uma rota apenas, que é para a nossa local, que quer dizer que é dentro da nossa VPC. Então, eu vou editar essa rota para poder adicionar acesso à internet. Pois, como a gente falou, as nossas subnets públicas vão aceitar a conexão da internet. Então, a gente precisa selecionar o nosso Internet Gateway e aqui o nosso FNA. Então, eu vou colocar em Save. E agora sim, a gente acabou de configurar a nossa root table public. Se a gente voltar na nossa root tables, eu vou filtrar aqui para ficar mais fácil. E eu vou selecionar a nossa private. Novamente, a gente precisa vir em Subnet Associations. E aqui a gente precisa associar as nossas subnets privadas explicitamente. Então vamos clicar em Edit e vamos adicionar os nossos private. Eu vou clicar em Save. E agora sim, se a gente for em Subnet Associations, elas estão explicitamente configuradas. Beleza, e com isso a gente tem basicamente a nossa rede configurada. Então se a gente voltar no nosso diagrama, a gente der uma olhada aqui, a única parte que está faltando é o nosso Net Gateway, que eu vou implementar depois, quando a gente estiver mexendo com o nosso cluster, para ficar mais claro porque que a gente precisa dele, e o nosso Load Balancer. E claro, está faltando o nosso ECS em si, mas praticamente a nossa VPC, a nossa Internet Gateway, as nossas subnets estão configuradas corretamente. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o nosso Load Balancer, e eu quis deixar ele num vídeo separado, pois ele tem algumas particularidades que eu gostaria de deixar bem claro. E nada mais justo do que deixar um vídeo somente para ele, ok? A gente se vê lá, hein? Tchau, tchau.